Como joga a seleção da Dinamarca projetando a Euro 2024? A Dinamarca é um caso curioso, porque para mim foi a maior decepção da Copa do Mundo de 2022. A Dinamarca chegava com uma imagem muito positiva dos 2 anos anteriores. Aliás, a Dinamarca fez uma grande Euro em 2021. Chegava forte à Copa do Mundo em vários setores, pela flexibilidade tática, por diversas maneiras possíveis de jogar. Ainda que sem um grande centroavante, um grande goleador, mas chegava para fazer uma boa Copa. E cai na fase de grupos deixando uma péssima imagem. E agora é curioso, porque assim, de pouco tempo pra cá, da Copa pra cá, a imagem, a confiança, tudo isso baixou demais. Então a Dinamarca que chega à Euro de 2024 é uma Dinamarca com muitos questionamentos, com muitas dúvidas, sem muita confiança ou segurança de que dá pra esperar muito desse time. Então no espaço curto de tempo, a Dinamarca foi uma grande surpresa em 2021 na Euro, atingindo um nível acima do que a maioria esperava, e decepcionou muito em 2022 na Copa. Vamos ver agora para 2024. A base está muito mantida e esse é um dos pontos que geram discussões na Dinamarca. Se é possível confiar num núcleo que já está se tornando mais veterano, especialmente quando a gente fala de duas das referências, Kasper Schmeichel no gol e o Kjær na zaga. São duas referências, em termos até de liderança dessa seleção, jogadores já mais uma reta final de carreira. O Kjær, por exemplo, qual é o estágio físico dele para jogar a Euro? É possível contar com ele apenas no sistema com 3 zagueiros? Com linha de 4 parece menos provável, mas ele vai estar bem fisicamente para ser escalado, porque o Kasper Hjulmand, que é o treinador, muda muito a forma de jogar. Então, assim, diferentemente de outras seleções que a gente pode tratar aqui nessa série de vídeos como dúvida se joga com linha de 3 ou com linha de 4, aqui não é dúvida não, aqui é certeza de que ele varia e de que ele pode variar. Ele vai alternar e pode alternar dentro dos jogos, inclusive, entre linha de 4 ou 3 zagueiros. Então, assim, eu vou usar algumas versões diferentes do campinho aqui para tentar tratar um pouco dessas diferenças dentro da equipe, porque isso não se faz presente só na defesa, também a composição de ataque e até do próprio meio-campo também, então todos os setores têm possibilidades aqui. O que mudou da Copa para cá? Além do envelhecimento de algumas dessas peças, né? Aliás, de todas elas, evidentemente, mas assim, de algumas peças chegando no estágio mais próximo do fim da carreira e gerando mais questionamentos. A Dinamarca ganhou o quê de ponto positivo de lá para cá? Talvez o Højlund. O Højlund como um 9 que é a grande esperança da Dinamarca. Se na Copa de 2022, se no ano de 2022 a Dinamarca tinha um time forte, com um ataque que não tinha uma segurança, agora o Højlund é a esperança de que possa vir a ser esse grande 9, esse grande nome do comando do ataque. A Dinamarca tem algumas possibilidades nesse setor, mas o Højlund certamente parte como um titular. Outras possíveis novidades. Christiansen, opção da lateral esquerda / ala esquerda, jogador que foi atuou no Bolonha nessa temporada na Itália. Outra novidade, o Hjulmand, meio campista, sem ligação familiar aí com o treinador, apesar do mesmo sobrenome, mas o Hjulmand foi uma das boas novidades do Sporting em Portugal nessa temporada. É um meio campista para essa rotação, para a possibilidade de rotação nesse centro do campo. Se vai ganhar mais ou menos minutos, aí a gente vai ter que esperar para ver. Mas essas são algumas novidades de lá para cá. Então, começando com 3 zagueiros, para a gente iniciar aqui o que pode ser um sistema base. Vamos começar por um 3-4-2-1, é uma das possibilidades. Eu vou mostrar basicamente 3 ou 4 aqui em relação a nomes e principalmente a desenhos táticos. Nesse 3-4-2-1, aí o Kjær está presente como esse zagueiro central, o que empurra o Christensen para a zaga pela esquerda, né? O Christensen que foi volante em boa parte da temporada com o Barcelona também, e pela direita o Andersen, que é importante, inclusive, em termos de saída de bola nessa seleção da Dinamarca. Mas esse é um trio já bastante consolidado. Tem o Vestergaard como opção, caso a ideia seja jogar com 3 zagueiros e não puder contar, por exemplo, com o Kjær. Mas, em tese, esse é o trio titular, sem muita discussão da Dinamarca, quando é a opção tática por essa. E aí, para as alas, aí já começa um pouco de debate, né? Porque, como eu falei, o Christiansen é uma das novidades. Christiansen, eu vou fazer essa diferenciação aqui pelo seguinte motivo. A defesa tem Andreas Christensen, zagueiro, na lateral esquerda tem o Victor Christiansen e na lateral direita tem o Rasmus Christensen. Então a defesa pode ter Christensen, Christensen, Christiansen. Então, embora seja pouco provável que os 3 joguem ao mesmo tempo, porque o meio tende a ser o ala titular. A dúvida é, na direita ou na esquerda? Na Euro passada ele saiu muito bem naquela Euro, sendo muitas vezes o ala pela esquerda que encorpava o meio e virava um armador a mais. Ele não teve um ciclo de lá pra cá que ele tenha conseguido se consolidar no mais alto nível, né? Ele teve momentos bons na Atalanta, depois foi pro futebol alemão, passou essa última temporada no Wolfsburg, mas não virou ainda, pelo menos, o que
deu a sensação de ser naquela Euro em 2021. Mas para a seleção ele é importante e aí a gente vai precisar ver em qual lado ele vai jogar. Se o Christiansen for o ala pela esquerda, o Meili vai para a direita, já que o Christiansen é o lateral esquerdo, o Christensen é uma alternativa para a lateral direito, que empurraria o Meili para a ala pela esquerda, podendo fazer linha de 4 ou linha com 5. Mas nesse caso, partindo do princípio de que o Christiansen é uma das boas novidades, um jogador mais jovem dentro desse processo de reformulação, pode ser uma alternativa, até pela minutagem, por ter jogado num time que foi bem na temporada como o Bolonha, pode ser que o Christiansen comece a Euro como titular na esquerda, o que empurra o Meili para fazer a ala direita nesse sistema. Centro do campo. Opções diferentes. Dentro desse desenho eu estou colocando Højbjerg e Eriksen como dupla. Eu vou entrar em outras peças desse centro do campo e aí eu falo um pouco mais sobre esses jogadores já, porque também tem outra questão aí. Por exemplo, Eriksen fazendo uma temporada sem ter a minutagem ou o protagonismo esperados por um jogador que é uma referência, é a referência técnica dessa geração da Dinamarca. E é uma grande história, né? A superação dele, a forma, o susto que ele passou na última Euro, a superação dele de voltar a jogar e tudo, e agora voltando aos palcos, né? Ao palco de uma grande Euro e tudo, com a seleção da Dinamarca, ainda sendo uma peça bem importante como referência técnica, mas não no mesmo estágio de rendimento na carreira por clubes. Mas enfim, Eriksen e Højbjerg é uma possibilidade de dupla de meio-campista se a ideia for jogar com uma linha de 5 atrás e com 3 homens de frente. E aí a gente entra em outra questão. O Højlund provavelmente é o 9 se for jogar com apenas um na frente, embora a Dinamarca tenha outros jogadores nessa disputa. Os dois pontas, na direita, a Dinamarca tem jogadores que vêm de boa temporada no futebol belga. O Skov Olsen fez uma boa temporada, é um jogador um pouco irregular em termos de rendimento com a seleção, já foi usado como ala pela direita e como ponta também. Então pode ser esse jogador para encostar, tendo drible para trazer da direita para dentro. Outra opção é o Dreyer, que é um jogador jovem, menos rodado, com menos teste em seleção, mas foi outro que fez uma boa temporada no futebol belga. Então, em tese, Dreyer e Skov Olsen brigariam por essa posição. E na esquerda o Damsgaard, que é outro que não conseguiu se firmar desde a Euro, em que ele deixou uma ótima impressão. Em 2021 ele parecia dar um salto para subir de nível em termos de clubes. Não conseguiu. Então ele segue tendo uma carreira bastante irregular e na seleção ele ainda pode ter esse espaço como esse meia que vem da esquerda para dentro e vira um armador a mais flutuando por dentro, característica um pouco diferente da do Skov Olsen ou do Dreyer pela direita, que são jogadores mais agudos, assim, de velocidade da ponta direita para dentro para buscar uma finalização. E com o Højlund na frente. Esse é o desenho de um 3-4-2-1. O que pode mudar aí? Linha com 4 e um terceiro jogador no meio campo. Por exemplo, o Norgard. O Norgard pode ser um primeiro volante para fazer essa proteção à frente da primeira linha, nesse caso uma linha de 4, teoricamente com o Kjaer saindo, e aí o Norgard virar esse primeiro volante à frente da defesa, o que baixa os alas para a primeira linha, vira uma linha de 4 na defesa, você empurra um dos zagueiros para frente, no caso o Norgard vira esse volante na vaga do Kjaer, e vira um cara inclusive de distribuição, tem passe longo, já foi muitas vezes um jogador de confiança do Kasper Hjulmand dentro dessas rotações na seleção da Dinamarca. Mas ele não é a única alternativa para esse desenho, porque a Dinamarca pode, por exemplo, baixar um pouco mais o Højbjerg, embora isso tire do Højbjerg algo que é bastante importante dele, que é a capacidade de pressionar. Jogando um pouco mais adiantado, ele pode ter uma liberdade maior para subir, para saltar, para pressionar o adversário, para encaixar uma marcação mais lá na frente, coisa que ele fez muito bem na Euro 2021 também. Mas se ele joga como um primeiro volante, já se torna menos provável ter que se desprender tanto dessa área de atuação para subir e pressionar. Mas enfim, é uma possibilidade ter o Højbjerg como primeiro volante, e aí o complemento do Eriksen nessa dupla de meio-campistas já passa a ser possivelmente o Delaney, outro veterano. Outro jogador que também já não vem aí no seu melhor nível da carreira há alguns anos, mas é um jogador bastante testado, com bastante experiência, que pode entrar nessa rotação. Aí a outra alternativa seria, por exemplo, o Hjulmand, que eu citei, que é um jogador que foi bem no Sporting nessa temporada em Portugal, pode virar uma alternativa numa tentativa de renovação. Não sei nem se ele larga na frente, por exemplo, do Jensen, jogador do Brentford da Inglaterra, que é outro que pode eventualmente virar uma opção para essa faixa do campo também. Então são possibilidades, nesse caso, mantendo os 3 da frente. Mas também é possível que a Dinamarca jogue num 5-3-2, que é uma formação bastante usada até por essas dificuldades de encaixar jogadores na frente. Então, voltando à imagem de um Kjaer na linha de defesa, voltando a uma linha de 5 atrás e tendo 3 meio-campistas, independentemente de qual seja a escolha, diante de todos esses nomes que eu já citei, no ataque, aí a Dinamarca pode ter diferentes composições de uma dupla de ataque, porque a Dinamarca tem jogadores de características diferentes também, né? Quem que pode jogar ao lado do Højlund ali na frente? Kasper Dolberg.
pode ser uma alternativa. Fez uma boa temporada na Bélgica, aquele jogador que todo mundo tem sempre um pé atrás, né? Porque ele despontou como uma grande possível estrela, promessa de estrela. Nunca conseguiu se consolidar no mais alto nível. Ainda existe sempre uma espécie de torcida geral para que ele consiga dar esse passo adiante, o que ainda não conseguiu. Mas vem de boa temporada, pode funcionar numa dupla de frente, o que pode até ser útil. O Dolberg tem mais facilidade, ele sofreu com lesões durante parte da carreira e tudo, mas ele pode cair pelos lados do ataque, pode baixar um pouco mais em relação ao Højlund para tentar virar um segundo atacante, mas não é a única alternativa. E o Uriah Poulsen é outra alternativa, um jogador bastante já rodado, experiente, muitos e muitos anos de Bundesliga no Leipzig, acostumado a jogar em duplas de ataque, muitas vezes tendo a confiança do Casper Hillman para iniciar, pode ser essa dupla de ataque do Højlund ali na frente também. Aí tem Jonas Wind, que é um jogador com uma característica bem diferente também, né? É um 9, um 9 com físico de 9, mas que tem facilidade para sair da referência e armar. Pode ser interessante até para atrair marcadores, o que pode abrir certos espaços para o Højlund e ser um passador para acionar o Højlund em profundidade, já que o Højlund é essa esperança de gols em termos de aceleração, potência para romper a última linha de defesa. Ele acaba sendo meio que o centro das expectativas no comando do ataque, mas mesmo que possa ter diferentes companheiros, caso seja de fato uma dupla ou um trio de ataque, aí a gente vai precisar esperar para ver. Então assim, a Dinamarca é uma seleção que chega com bastante desconfiança, porque da Copa para cá o desempenho não agradou, as novidades não foram muitas, a expectativa é de que o treinador continue mantendo a aposta no seu núcleo de confiança. Vamos ver se esse grupo, principalmente liderado por jogadores mais experientes, vai ser capaz de repetir o grande desempenho que teve em 2021. Porque em 2021 a Dinamarca foi uma das melhores seleções da competição, né? Talvez ali lado a lado com a campeã Itália. A Dinamarca jogou muito bem, deixou uma ótima impressão taticamente falando, tecnicamente falando naquela Euro. Mas depois da Copa de 2022 para cá, esse nível caiu bastante. Vamos ver se a Dinamarca dessa vez surpreende positivamente. Para 2022 a expectativa era alta, o desempenho foi baixíssimo. Para 2024 a expectativa é um pouco mais baixa. Vamos ver se o desempenho surpreende positivamente. Um abraço para todo mundo e até a próxima.